Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 19 e 20, diz assim: A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Temos colocado nestes versículos duas coisas. Primeiro, a revelação dos filhos de Deus. Depois, a vaidade. Observemos que há duas coisas que trazem a realidade de duas ordens espirituais. A primeira ordem é a ordem da velha criação, chamada de vaidade. O que é vaidade? É aquilo que é vão, desprovido de realidade, desprovido de verdade, ilusório, aparente. Podemos dar o exemplo de algo aparente. Nós podemos melhorar de maneira artificial a aparência do nosso ser físico. Podemos artificialmente nos tornar belos. Mas quando tirarmos tudo o que acrescentamos em nossa imagem para melhorar, nós voltamos àquilo que somos em realidade. Portanto, tudo foi vaidade. Isto é, não é verdadeiro. É apenas a imagem que criamos. Assim é a mente humana. A mentalidade da carne cria algo, expectativa quanto ao ter, ao possuir, à aparência. Tudo isto é vão. O que o homem constrói por si mesmo é inútil para preencher o vazio que há no seu coração, que somente Deus pode preencher. Portanto, os filhos de Deus serão revelados. Quem são os filhos de Deus? No meio da vaidade, isto é, no meio da futilidade da vida da carne, Deus se revela àqueles que creem, e estes são feitos seus filhos. Eles estão ocultos agora no meio desta geração perversa e maligna, como está escrito em Filipenses. Mas chegará o dia em que todos conhecerão quem são os filhos de Deus. No dia da revelação, todos entenderão que a vida deles foi vaidade e que apenas inventaram para si mesmo ilusões. Observemos que há uma expectativa, a expectativa da revelação dos filhos de Deus. Também aqui uma outra palavra para vaidade. No versículo 21, diz que é na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Redimida do cativeiro da corrupção. Na realidade, a vaidade é um cativeiro. E o homem procura, por meio de sua própria sabedoria, do seu próprio sentimento e natureza, aparecer ou parecer algo que na realidade não é. Assim, inventam padrões e coisas desnecessárias que faz as almas sofrerem. Padrões de beleza, padrões de comportamento, padrões de boas obras. Há uma padronização que deve ser alcançada e isto traz aflição. Na realidade, a vaidade sempre trará aflição à mente humana. Quando nós descansamos? Quando percebemos Jesus Cristo. Lembre-se, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é algo real e desprovido de vaidade, de invenção e de fingimento. Portanto,
nós precisamos meditar muito sobre a revelação dos filhos de Deus e sobre a vaidade. O livro de Eclesiastes é um livro que o homem natural medita sobre a vaidade. Ele diz lá no versículo 17 do capítulo 2, a palavra que é ligada diretamente ao Evangelho de Jesus Cristo. Ele diz assim: pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Isto é o que Jesus disse em Mateus: aquele que perde a sua vida é quem vai ganhá-la. Ele diz que aborreceu a sua vida. Jesus diz também que devemos aborrecer a nossa vida de vaidade. Sermos desprovidos de querermos ser algo em nós mesmos. Quando não somos nada em nós mesmos, não exigimos reconhecimento do homem. Aqueles que vivem na vaidade sempre estarão esperando o reconhecimento dos homens. Esquecem que no mundo não há fidelidade e nem afeição, porque os homens são egoístas e só pensam em si mesmos. Agora, nós podemos compreender bem o significado de vaidade e o significado de sermos filhos de Deus. É maravilhoso conhecer a verdade e alcançar a liberdade. Veja que fala o Espírito Santo em alcançarmos a liberdade. Essa liberdade da glória dos filhos de Deus nada mais é do que a experiência da vida, a qual Jesus é, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa experiência é libertadora. Como também aqui em Romanos está escrito, é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus que me libertou da lei do pecado e da morte. Na realidade, a vaidade é a lei do pecado e da morte. Vai produzir sempre algo vazio. Por isso que em Eclesiastes diz que é correr atrás do vento. Você nunca o pega. Você nunca chega. Quem é vaidoso nunca chega a uma satisfação completa. Mas simplesmente está correndo atrás de algo inútil. Ninguém pode pegar o vento e domá-lo ou controlá-lo. Sim, veja que a conclusão que ele chega no versículo 23 é que os filhos alcançarão a redenção do corpo e nós aguardamos este tempo. E nesta esperança viva. Sim, nós que somos filhos de Deus e sabemos e conhecemos a verdade, nós aguardamos em esperança a ressurreição do nosso corpo ou a nossa transformação na vinda de Jesus. Aguardamos em esperança viva, porque temos a vida de Deus. E a última coisa que receberemos é a vida do corpo, a nossa redenção do corpo, a nossa ressurreição ou transformação. Tudo será espiritual, real e verdadeiro, e não haverá mais vaidade. Bendito que vem no nome de Jesus Cristo. Nós, redimidos do cativeiro, porque a vaidade é uma escravidão. E a alma, ela é levada e obrigada a agir de determinada maneira que pareça ser, mas não é. Jesus é a verdade. Meditemos nele de dia e de noite. Sejamos como aqueles que meditam em Jesus Cristo de dia e de noite, para que compreendamos sua altura, para que compreendamos sua largura, estejamos no seu reino conhecendo as coisas do Espírito, pois o que é da carne é vaidade. Louvado seja Jesus. Amém.